Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar dos dois grandes pontas esquerdas do time do Fluminense, tricampeão carioca 83, 84, 85, campeão brasileiro 84. Paulinho e Tato. Bom, meus amigos, é isso mesmo. Paulinho e Tato realmente era aquela coisa assim, acho que talvez nem na máquina a torcida do Fluminense ficava tão tranquila quando a gente sabia, na época da máquina, que alguém não ia jogar. Não era igual no time do Tri. Se o Paulinho não jogasse, jogava o Tato. Se o Tato não jogasse, jogava o Paulinho. Mas vocês sabem que, na verdade, não era bem assim um revezamento como já foi Wilton e Cafuringa. Não. Tato era o titular da ponta esquerda daquele time montado pelo Cláudio Garcia em 1983. Ele veio do Internacional para o Fluminense e o que acontece é que houve ali um estresse muito grande, um descontentamento por parte da torcida do Fluminense, já que o Paulinho tinha acabado de ser, e todos nós vimos pela televisão, campeão da Copa do Mundo equivalente a juvenil, juniores da época. Então Paulinho com 19 anos, na ponta esquerda, tinha Mauricinho, tinha Bebeto, tinha outros grandes craques do futebol brasileiro, o Giovani do Vasco. Então, quando todo mundo ficou assim, pô, Paulinho, pô, esse moleque arrebenta, né? Esse moleque tem que ser o titular. E como eu já disse, eu já tinha visto, inclusive, já que é para falar de grandes pontas esquerda aqui, eu já tinha visto o Paulinho em algumas... porque antigamente o time de sub-20 abria, né? Antes você chegava no Maracanã e tinha um jogo antes que era o time de juvenis, tá? Então eu já tinha visto o Paulinho nesse time de juvenis e a semelhança física dele com o Zezé, campeão brasileiro, campeão carioca em 80, que começou na máquina de 77, promovido pelo Pinheiro. O Zezé, a semelhança física do Paulinho com o Zezé, o modo de correr, o modo de driblar, era incrível. Uma vez eu cheguei e olhei assim, tomei um susto. O jogo, tem outro jogo aqui, eu acho que o Zezé estava no Guarani, até eu falei pensando, tá jogando o Zezé? Porque era muito parecido. Mas o fato é que todo mundo ficou com essa expectativa muito grande, porque a gente já conhecia o Paulinho, e ele ainda vai para uma Copa do Mundo. O técnico, aliás, dessa seleção era o Jair Pereira. E o Paulinho arrebenta, é campeão do mundo. E quando chega aqui no Campeonato Carioca, para a disputa da Taça Guanabara, que era o primeiro turno do Campeonato Carioca de 1983, o Cláudio Garcia vai e deixa o Paulinho no banco, coloca de titular o ilustre desconhecido Tato. Bom, eu sei que eu ouvi um Fla-Flu pelo rádio e, ao final do jogo, o Fluminense jogou muito bem, o Washington Rodrigues, o Apolinho, flamenguista conhecidíssimo, mas flamenguista gente boa, não é? Que sabia realmente analisar perfeitamente quem era o melhor, quem era o pior, independentemente de clubismo. E o Washington Rodrigues falou assim, o Flamengo foi ataque, bom ataque, e o Fluminense defesa e muito boa defesa. Porém, é muito forte nos contra-ataques. Eu me lembro do Washington Rodrigues falando como se fosse hoje, com os lançamentos perfeitos do delay para Assis, Washington e Tato, e jogando, saindo, arrancando lá de trás o Fluminense, ou em contra-ataques, ou iniciando contra-ataques, com esse rapaz chamado Tato, que na verdade o nome desse cara deveria ser Chato, ou então Trato, porque ele é muito chato e ele parece um trator. Ele passou por cima da defesa do Flamengo. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Então assim, o Tato
O Tato conquistou a torcida do Fluminense. O Tato era aquele jogador baixinho, parrudo, forte, né? Não chegava a ser atarracado nem ter as pernas curtas, mas era aquele jogador, aquele ponto esquerda que ele pegava a bola e ele tinha uma obediência também muito tática, principalmente com a chegada do Parreira em 84. Ao contrário do Paulinho, que lembrava até aquele narrador, né? Ele falava assim, lá vai o Paulinho todo alegrinho. Deixa aqui nos seus comentários precisos e preciosos quem era o narrador que falava isso. Então, enquanto que o Paulinho era aquele ponteiro, arisco, travesso, e que ele pegava a bola e você via que o lateral ficava logo doido para dar-lhe uma porrada, o Tato não. O Tato parecia, não sei quem lembra da seleção da Alemanha nessa época, tinha um Rummenigge, um cara cracaço, mas jogava sério, cara forte pra cacete. Pô, era mesmo, pra derrubar o Rummenigge, era um Deus nos acuda, né? O nego dava carrinho e se quebrava como se o Rummenigge fosse uma árvore e o cara fosse um carro batendo na árvore. A mesma coisa o Tato, para derrubar o Tato não era mole não. Então, eu lembro que o Tato conquistou a torcida, né, com a conquista da Taça Guanabara de 83, e eu me lembro que ele realmente parece que sofreu alguma contusão que fez com que o Paulinho passasse bastante tempo jogando. Aí eu já não sei quando foi, se foi 83, 84, 85, mas o fato é que uma das atuações memoráveis do Fluminense, coletivas, táticas e técnicas, né? E por falar em Tato, tinha o programa do Jô Soares, e acho que era o Planeta dos Homens, o Vivo Gordo já, Planeta dos Homens é mais antigo, em que o Jô Soares ficava ligando, fazendo um personagem, dizendo para o Parreira que falta tato na seleção. Parreira, essa seleção está precisando de mais tato. Bota a ponta, Parreira. Então eu não sei quando foi isso, já que em 84 o próprio Parreira era o treinador do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 84. Mas vocês que estão assistindo aqui sabem muito bem que tinha esse quadro do Jô Soares, e a nossa vingança terrível contra os corintianos, naquele Pacaembu lá, em que nós metemos 2-0 neles lá dentro, e a torcida do Fluminense foi e calou a do Corinthians, foi a vingança da tal invasão corintiana, mas ninguém falou da invasão tricolor, e principalmente porque nós demos um banho de bola nos caras e acabamos com a tal da democracia corintiana de Sócrates e Casagrande. O Tato ali teve uma participação estupenda, né? Começa logo no início do jogo, ele vai aí pela ponta esquerda, tenta um drible, o cara do Corinthians derruba ele, porque o lateral do Corinthians gostava de avançar e deixava o Tato aí no mano a mano, né? E aí houve aí uma cobrança de falta logo nesse lance, e o Assis dá aquelas cabeçadas absurdas dele, né? Um dos maiores cabeceadores que eu já vi na minha vida, Assis, e aí abre o placar. E no segundo tempo, numa arrancada do grande Washington pela direita, esquema tático perfeito, né? O Assis corre, mas o Tato também corre pelo meio, e quando dá o rebote, quem saca, e acho que de pé direito, vocês vão ver aí nas imagens, é o Tato. Então, um banho de técnica, de garra, de tática que o Fluminense deu. E aí depois aqui no Maracanã, 120 mil pessoas, eu estava lá presente num domingo de sol, foi um 0-0 e nós eliminamos o Corinthians e fomos para a final para sermos campeões em cima do Vasco brasileiros de 1984.
120 mil pessoas no Maracanã. Eu estava lá. Uma vez eu estava falando aqui do Tato, do Paulinho, do Zezé, da semelhança, eu acho que do Zezé com o Paulinho, ou do Paulinho com o Zezé, na verdade, e um amigo aqui escreveu o seguinte: não há comparação. Acontece que o Tato, aliás, o Paulinho era mais lúdico do que o Tato. Achei perfeita essa colocação desse inscrito, desse amigo do canal, porque o Paulinho realmente, assim como o Zezé, tinha essa coisa mais lúdica e que irritava o adversário, que queria logo dar uma nele. Acontece que o Tato, depois de anos no Fluminense, né, porque o Tato jogou de 83 até 88 no Fluminense, aí eu já não sei se é 86, 87, 88, com o Eduardo já na lateral esquerda, tinha aí, me ajudem, quem puder colocar nos comentários, um comentarista dizia a melhor ala esquerda do Brasil, e brincavam até, inclusive, com a música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, chamavam de a dupla de Eduardo e Mônica, em vez de Eduardo e Tato. Então eles aprontavam o diabo, o entendimento deles era muito bom na ala esquerda, né? Levando em consideração aquela faixa do campo onde os dois atuavam. E eu me lembro assim de um jogo, dois jogos que na verdade eu me lembro. Um contra o Bangu, acho que foi em 87, esses jogos eu acho que foram em 87, que ele deixa a bola, eu estava bem ali, nas organizadas, que ficavam na norte, grudadas nas cabines de rádio ali, separadas ali pelas grades, a gente gostava de ficar ali. Então dali dava para ver o ponto esquerda muito bem. E aí o Tato, ele deixando a bola correr e só gingando para cima do zagueiro do Bangu. Eu tentei achar esse lance para vocês, não consegui. E aí é uma jogada que o Maracanã dá uma gargalhada, porque o Tato faz assim, o zagueiro do Bangu cai. E aí depois que o zagueiro do Bangu cai, eu realmente não me lembro. A minha memória agora realmente falhou. Eu não lembro se esse lance redundou num gol ou num pênalti, o que foi. Eu sei que foram dois zagueiros, se eu não me engano, que o Tato driblou assim de maneira sensacional, na ginga com a bola correndo, sem tocar na bola praticamente. E aí ele, já lúdico, não é? Como disse muito bem nosso amigo aqui, já mais solto, já não mais preocupado tão taticamente assim, também contra o Botafogo, e aí vocês vão poder acompanhar agora um lance em que ele tá brincando aí na ponta esquerda, né? O Tato tá brincando aí na ponta esquerda, puxam a camisa dele, é pênalti escrachado, escancarado, e esse Botafogo aí, de meia tigela, que não era campeão há 20 anos, querendo dar uma de time de grande, porque era garantido por quê? Por bicheiro, né? Talvez, provavelmente, já o Emil Pinheiro, querendo partir para cima do juiz de que não foi pênalti. Porra, se isso aí não foi pênalti, foi o quê? Né? Aí o Leomir bate e ensaca 1-0 Fluminense. E aí vocês vão ver também que Tato brincalhão, à vontade, relaxado, tranquilo. Aí o que ele faz aí, ó? Segundo gol, Fluminense 2, Botafogo 0. Eu estava lá e esse jogo foi uma lavada de alma, foi um delírio.
Fato é que vocês é que vão me dizer aqui até quando o Paulinho ficou no Fluminense, se eu estou com a razão de que o Tato ficou até 88. Mas eu não sei se chegou em algum momento em que o Paulinho foi titular absoluto. Porque a vida inteira, na verdade, nós tínhamos muita tranquilidade quando o titular Tato não jogava e jogava o reserva Paulinho. Vocês vão ver aí agora, por exemplo, uma entortada espetacular com o Paulinho na ponta direita em cima do Adalberto, lateral esquerdo do Flamengo. Esses jogadores do Flamengo são assim sempre muito abusados, não é? Eles sempre acharam que podem bater à vontade. Mas quando, assim, nessa época eu não me lembro, exceto pelo Zé Sérgio, primo do Rivelino, que era destro e jogava na ponta esquerda, eu não me lembro de ponteiros, se minha memória estiver me falhando, me corrijam, os ponteiros direitos jogavam na ponta direita e os ponteiros esquerdos jogavam na ponta esquerda. Então, quando o Paulinho cai aí em cima do Adalberto, na ponta direita, o Adalberto fica com a cachorra, fica louco, porque isso era uma coisa mais comum entre laterais. Muitos, por exemplo, laterais esquerdos já eram, desde os anos 70, destros, não é? Então, quer dizer, o Adalberto estava ali e tipo, vem cair Paulinho aqui em cima de mim. Então ele vai com tudo para cima do Paulinho, toma esse drible esculachante, vocês prestem atenção, que ele sai tentando agarrar o Paulinho, ele cai todo feio de costas, levanta e tenta agarrar o Paulinho com a mão, não consegue, e o Paulinho ainda levanta a cabeça e fala assim, Washington, faz bonito, faz de bicicleta. Parece que o Paulinho está dizendo isso. E aí o Washington faz esse golaço. Eu me lembro que eu estava na Ilha Grande nesse jogo, e aí, no verão, disseram que o jogo foi o maior jogaço, que o Washington tinha feito um gol de bicicleta. E aí vocês têm uma noção com isso aí, né, de quem viveu a época sabia como fazia, como tanto faz, como tanto fez, se jogasse Paulinho ou Tato. Eu só acho que o Paulinho era um pouco mais veloz do que o Tato. Tá? Só isso. Mais veloz, porque era mais leve do que o Tato. E mais nenhum dos dois era de ficar apanhando, se jogando e simulando falta não, tá? E o Paulinho ainda desenvolveu a arte de cobrar falta. Na nossa vitória sobre o Bangu, no nosso tricampeonato, aquele golaço de falta que vocês vão ver agora aí, não é? Ele diz que foi o Getúlio, ex-lateral do São Paulo, que estava lá na reserva do Fluminense, que ele treinava bastante cobrança de falta com o Getúlio. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E o Paulinho ensaca, e há toda a reclamação em cima daquele pênalti que o José Roberto Reit não marca, se é que foi pênalti, do Vica no Cláudio Adão, mas quando o jogo estava 0-0, há também um pênalti, e aí, esse lance aí, ó, em que o jogo está 0-0, a bola bate na mão do jogador do Bangu, aí na narração está o Januário de Oliveira e comentários do maior comentarista que eu já vi, Aquiles Tirol, clamorosamente ele gritando, claro que foi pênalti. O jogo estava 0-0. Né? Então, se ele deixou de marcar um pênalti para o Bangu, ninguém fala, e se vocês estão prestando atenção, guardem esse lance para mostrarem para esses otários aí da imprensa paulista que ficam criticando o Fluminense, dizendo que o Fluminense ganhou roubado do Bangu. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário preciso e precioso, compartilhe e ative o sininho da notificação. Considere tornar-se membro do canal por apenas R$ 4,99. Você pode ajudar o canal também com um valeu demais aqui embaixo, tem um coraçãozinho. Basta clicar que você oferece essa ajuda ao canal. E você também pode colaborar com um Pix. Saudações tricolores e até o próximo vídeo, live ou short.